sociais do Jornal Estafeta. Estamos no ar com mais um quadro Saúde e Bem Viver. E no programa de hoje a gente vai conversar com o Dr. Rubem Pastori, que é gastroenterologista, correto? Exato. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre as doenças e como prevenir essas doenças que afetam o nosso trato digestivo. Primeiramente, seja bem-vindo, Dr. Rubem. Boa tarde, Cida. Boa tarde. Doença predigestiva é muito complexo, né? Nós podemos citar algumas coisas, falar aqui que é importante. Mas dizer que, no momento, parece que o foco está único na área da saúde, né? O foco é único ligado ao Covid. Parece que todos nós médicos estamos enxergando aqui, nós, eu vou dizer, imprensa, toda a população em geral, só enxerga um foco. E estamos deixando que outras patologias, outras doenças cresçam nesse momento. Mas isso é uma coisa natural. Durante uma pandemia, é normal que a atenção fique voltada para a pandemia. Isso ocorre. Mas a gente deve chamar a atenção como médico para que a gente não durma na palha, entre aspas, frente a outros sintomas que possam aparecer, que são sintomas muito discretos, que podem ser indicativos de doenças graves. Todo dia nós estamos tendo casos dentro do consultório, como nós trabalhamos a Gastrocentro, sou eu, a doutora Maiara, a doutora Camila, o doutor Ricardo, que fazem parte da clínica Gastrocentro. Nós trabalhamos com o aparelho digestivo, que vai de doenças do esôfago, ou seja, da boca ao ânus. Então nós temos uma extensão, poderia dizer, de patologias que são possíveis dentro do trato digestivo, são todas elas possíveis. Muitas vezes elas vêm camufladas, sem nem quase sintomas discretos ou sem sintomas. Certo. Antes da gente adentrar mais no assunto, primeiro de tudo, eu acho que é a dúvida que todo mundo tem. Quais são essas principais doenças que atacam o nosso trato digestivo? Bom, eu diria que cerca de 70%, 80% são distúrbios funcionais, não são doenças orgânicas, né? E os sintomas principais são queimação, azia, que se chama queimação, que erroneamente ela virou um termo consagrado como se fosse gastrite, o termo azia. Azia não é gastrite, gastrite é uma doença, é uma alteração histológica, ou seja, do patologista. Mas o sintoma se consagrou, que a azia são as eructações, são os empachamentos, distensões, dor abdominal, dificuldade digestiva, regurgitação. Tem uma série de sintomas ligados ao aparelho digestivo, na parte de doenças funcionais. Temos a síndrome do intestino irritável, que é uma doença que altera muito a qualidade de vida. Hoje nós temos descritas no aparelho digestivo, Cida, 26 doenças funcionais que não têm causa orgânica. O diagnóstico não é por laboratório e também não é de exclusão, é um diagnóstico de inclusão. O que é um diagnóstico de inclusão? Eu não preciso solicitar um monte de exames. A história clínica me dá o diagnóstico. Claro que elas têm tratamento com mudanças de hábito, com medicamentos, com terapia às vezes, né, com antidepressivos, porque doenças funcionais crônicas podem te levar a alguma alteração emocional também. E o que acontece nas pessoas que têm doenças funcionais crônicas, que é a maior causa de consulta? Como elas não têm cura, elas são recorrentes. Então, ele vem no consultório, se trata, volta, termina o tratamento, volta o sintoma. Essa é a característica de uma doença funcional. Precisa ser trabalhado num todo, com uma equipe multidisciplinar. Nós temos que trabalhar com nutricionistas, psicólogos, né, clínicos, gastro, e trabalhar o contexto social dessa pessoa. Senão, são doenças que alteram a qualidade de vida, tem um custo elevado por exames desnecessários, por exames de laboratório de imagem, e a resposta de melhora dos sintomas é muito pouca. Então, quando se trabalha com uma equipe multidisciplinar, o sucesso é maior nessas doenças funcionais. E elas, como eu falei, são 26 descritas hoje no adulto. Nas crianças nós temos 12 a 14 já descritas em crianças, doenças funcionais, e são a causa do dia a dia. Fora isso, nós temos as doenças orgânicas. As doenças orgânicas do aparelho digestivo, a principal é a gastrite.
Depois nós temos as úlceras, temos os cânceres, temos as varizes esofágicas, temos N outras alterações, temos as gastropatias por medicamentos, por atrofia, por várias outras patologias que vão ocasionar, mas não são muito grandes. Hoje, o que é mais importante dentro das gastrites e úlceras? Vem melhorando no mundo as questões de higiene, né? O saneamento básico melhorou muito. Nós tínhamos, até os anos 70, que mais se operavam eram úlceras que perfuravam ou sangravam. O cirurgião vivia fazendo diariamente, tinha uma cirurgia de úlcera que sangrava e perfurava. Com a descoberta da Helicobacter pylori, que é uma bactéria, e sendo ela erradicada, diminuíram as úlceras drasticamente. Temos hoje raras cirurgias de úlceras perfuradas, muito raro, quase não há mais. Por quê? Pela eliminação dessa bactéria. E essa bactéria, como é que a gente se infesta com essa bactéria? Quando a gente é criança, quando éramos, hoje em menor número, mas o contato de fezes com a boca através de águas contaminadas, alimentos contaminados, antes dos 10 anos de idade, fazia com que ao ingerir essa bactéria, ela se instalasse na mucosa do estômago e se desenvolvesse lá. E ela vem provocar doenças como gastrites, úlceras e câncer de estômago. É o principal fator de câncer de estômago com essa bactéria na fase adulta. Então, hoje, com essa melhora do saneamento básico, nós temos o menor número de jovens com bactéria, mas temos ainda as pessoas na faixa de 40 anos ou mais, um número elevado que possui essa bactéria. Lógico, hoje em dia se faz tratamento de erradicar. Então, hoje, serve de tratamento preventivo de doença orgânica do estômago a pesquisa da bactéria e a erradicação dela. É o principal fator de eliminarmos o câncer de estômago hoje. Os sintomas da gastrite pode ser a dor, o empachamento, a dor que te faz acordar à noite, na madrugada, uma dificuldade digestiva, eles são múltiplos fatores, né? Enquanto que o refluxo, ele tem azia como principal sintoma, que é o sintoma do esôfago. Fora disso, nós temos outros sintomas, a tosse seca, a rouquidão, o pigarro, a otite, a amigdalite, a faringite, a sinusite, são todos sintomas ligados ao refluxo. E como o refluxo ele não tem cura, tem tratamento, temos que trabalhar o conjunto que eu falei antes, uma equipe multidisciplinar, ou explicar muito para o paciente. Certo. O que acontece muito às vezes a pessoa tem uma vida mais corrida e tudo mais, ela começa a sentir esses sintomas que geralmente todo mundo já... é azia, é uma má digestão, corre na farmácia, compra um remédio que acaba mascarando aquele sintoma ou alivia momentaneamente e mais na frente ela vai sentir isso novamente. Quando a pessoa apresenta esses sintomas que o senhor falou agora há pouco, que tipo de procedimento ela deve realmente fazer? É normal porque nem todos conseguem acesso ao médico de imediato. Se eu tenho um sintoma e eu vou na farmácia e tomo um medicamento para azia, para queimação ou para dor, e eu tomo, e esse sintoma volta, esse é um sinal de alarme. Eu tenho que fazer o diagnóstico. Dentro da parte alta do aparelho digestivo, depois iremos falar do intestino, a parte alta, nós temos sintomas de alarme que são fezes escuras, perda de peso, né, anemia sem uma causa conhecida. Tá? Isso todos são sintomas de alarme, porque nem toda a doença de estômago, principalmente as malignas, câncer, dão sintomas. Às vezes são assintomáticos. Eles são mais sintomáticos do que o intestino que iremos falar. Mas do estômago, posso ter um câncer de estômago assintomático. Que o primeiro sintoma é uma anemia, uma perda de peso, né? Que eu vou fazer um sangramento nas fezes, que eu vou ter fezes escuras ou sangramento lá. Então, por isso que eu não posso ficar na farmácia tomando remédio eternamente, não. Eu tenho que procurar a causa. Eu tenho que saber a história da minha família.
que as doenças se repetem, um percentual de 10 a 15% das doenças predigestivas se repete dentro do grupo familiar. Isso é importante, então. Eu tenho que saber o que meu avô teve, meus tios tiveram, para que eu tenha um foco dirigido e procure. E quando chego no médico, eu digo, olha, eu tive familiares com essas doenças. O que eu devo fazer para prevenir? O tratamento preventivo é muito mais barato que o curativo, né? Então nós estamos tendo agora, durante a pandemia, muitos diagnósticos tardios, porque faz quase 2 anos que estamos isolados praticamente. Então isso dificultou que as pessoas saíssem para fazer diagnóstico. Então estamos tendo diagnóstico tardio na parte alta. Certo. Ainda antes da gente já passar para a próxima parte do aparelho digestivo em si, que tipo de hábitos a pessoa ela pode levar durante a vida para prevenir essas doenças como gastrite, como o refluxo, como a azia? Que tipo de hábitos ela deve ter? Sim, hoje nós temos profissionais que são os nutricionistas que podem orientar bem. Mas nós na área da gastro, como gastro e endoscopista, nós orientamos. E a orientação que a gente passa é o seguinte: quando em alerta, o ser humano em alerta, ou seja, está acordado, ele deve evitar que o estômago dele fique vazio mais que 3 horas. O ideal é que a gente faça uma refeição, um lanche, cada 2 horas e meia. Quando acordados, sempre que estamos acordados, o nosso estômago está produzindo ácido, esperando comida. Se eu deixo o estômago vazio muito tempo, é uma causa de gastrite, porque o ácido fica queimando, entre aspas, a mucosa, lesando a mucosa do estômago e também favorece o refluxo. Então, o que é importante? Comer em espaços curtos, comer devagar, mastigar bem, evitar o excesso de líquido durante as refeições, dias de semana. Dá para permitir, que a gente se dê o direito de tomar dias de festa, sábado e domingo, mas durante a semana a gente cuida, né, e coma devagar. Outra coisa fundamental, o nosso corpo tem um percentual de líquido muito alto, né? As mulheres em torno de 74%, os homens em torno de 71% é água. Então, água durante o dia, muita água, muita água. Tem uma coisa que se deve evitar para que tenhamos menos lesões do estômago, são os refris, os sucos de envelope, os sucos de caixinha. Eles têm muitos componentes químicos que favorecem o aparecimento do refluxo, principalmente, e da gastrite, por estimular a produção de ácido. Estimula a produção de ácido. Claro que temos que ter cuidado dos hábitos do cigarro, isso é óbvio, o excesso de bebida, são todos cuidados que devem fazer parte do dia a dia, né? É nem tudo e nem nada, acho que nós devemos ser ponderados na nossa alimentação, mas principalmente, eu não censuro esse ou aquele alimento. Eu diria que é importante que a gente se alimente com maior frequência durante o dia para evitar que o ácido do estômago fique lesando a mucosa. Isso é muito importante. Se eu deixo o estômago vazio, eu vou ter uma gastrite por uma falta de alimentação, ou uma gastropatia por falta de alimentação. Então isso é muito importante. Dando prosseguimento, muitas vezes as pessoas apresentam alguns sintomas ou às vezes têm vergonha de falar, porque quando a gente trata do intestino em si, as pessoas parecem que elas é uma espécie de tabu, às vezes as pessoas se sentem mais retraídas. Conta pra gente, doutor, tem aparecido muitos casos, como que tem sido nessa vivência que o senhor tem dentro do consultório, essa questão para essas doenças referentes ao intestino? Cida, como nós estávamos falando antes, as doenças da parte do trato digestivo alto, estômago, esôfago, principalmente do estômago, nas últimas décadas decaíram em função da melhora da qualidade de saúde, de higiene e saneamento básico, fizeram com que diminuíssem as bactérias, principalmente a pylori. Tivemos a redução importante, eu diria drástica, da úlcera e do câncer de estômago. Tivemos uma redução muito expressiva. Oposto a isso, estamos tendo um crescimento vertical
nos cânceres do intestino. Então, o que explica esse aumento do câncer do intestino? Muitas coisas é a mudança dos hábitos da pessoa, do ser humano, né? Isso é outra coisa, é o sedentarismo, principalmente, falando em hábitos, sedentarismo, sobrepeso, alterações dos próprios alimentos, baixa ingesta de fibra na alimentação, pouca água, fez com que tivéssemos um acréscimo assim, eu diria assim, que hoje o câncer do intestino é o segundo que mais mata mulheres no mundo e o terceiro que mais mata homens. Logo, logo ele será o primeiro que mais mata mulheres e talvez o segundo que mais mata homens. Isso está previsto dentro de próximos 10 anos, né? Os congressos que têm participado estão vendo isso. E o que a gente faz para se cuidar? Como é que a gente faz para se cuidar? Primeiro, vou voltar, que a gente tem que conhecer a história daqueles que nos precederam. Nossos pais, tios, avós. Temos que saber porque temos um percentual ligado a isso. Segundo, eu tenho que saber se eu estou muito sedentário, tenho sobrepeso, sou tabagista, sou etilista, eu faço parte do grupo de risco. Toda lesão do intestino, ou seja, 95%, quase todas, elas vêm de formação de pólipos no intestino. Nós temos vários tipos de pólipos. Pólipos são aqueles, vou falar em termos leigos, uns carocinhos que dão no intestino. E esses pólipos, eles têm um período longo para se transformarem em maligno. Nem todos os pólipos se transformam em câncer, mas um número expressivo deles, entre 5 e 12 anos, eles conseguem fazer malignizar. Tá? Então, o que fazer com isso? Se eu sei que meus parentes tiveram pólipos, que meus parentes tiveram câncer no intestino, eu vou começar uma prevenção. Hoje, até uns 20 anos atrás, a gente começava a prevenção aos 50 anos. Depois ela baixou para 45 e hoje, se eu tenho um parentesco de primeiro ou segundo grau que teve câncer de mama, útero e colo, intestino, eu devo começar minha prevenção aos 40 anos de idade. Com exames, lógico, invasivos, pesquisa de sangue oculto nas fezes, depois colonoscopia, os exames que iniciaram. Por quê? Porque o aparelho digestivo baixo, o intestino, ele é surdo, não dá sintoma. Os sintomas da doença do câncer de intestino geralmente são achados tardios. Obstrução intestinal, sangramento ou hemorragia. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor a respeito disso. Como é uma doença que às vezes é silenciosa, tem alguma faixa etária que é mais comum para que esse tipo de doença apareça, ou um gênero que é mais comum também que isso apareça? É mais comum em homens, é mais comum em mulheres? Como que é, vamos assim dizer, o comportamento dessa doença? Bom, nós falamos, se eu tenho parentes, história na família, eu devo começar aos 40 anos. Se eu não tenho nenhuma história na família, eu não sou sedentário, eu pratico esportes, atividade física, eu me alimento adequadamente, 45, 50 anos é a idade para iniciar a primeira colonoscopia, mesmo assintomático, mesmo não tendo nenhum sintoma, né? Isso. Quanto à incidência no homem e na mulher, nós já falamos também que na mulher, hoje ele é o segundo câncer que mais mata mulheres no mundo e poderá ser o primeiro em breve. E no homem é o terceiro. Por que essa alta incidência na mulher? Ainda não há uma explicação única, não existe. Ela fica mais susceptível. Seria a forma hormonal. As mulheres começaram a fumar muito, agora estamos tendo, graças a Deus, uma redução no tabagismo. Mas houve um período em que a mulher começou a fumar igual ou mais que o homem, né? Isso também levou ao aumento do câncer do intestino. Claro que nós temos campanha aqui no Brasil, mas países aqui da América, da Europa também não tem umas campanhas tão intensas para o stop do cigarro, parar do cigarro. Aqui nós temos campanhas que fizeram com que houvesse um decréscimo muito grande no uso do cigarro. Mas esses são fatores que podem levar. Agora,
te dizer esse é o motivo único, não há um motivo, mas os estudos estão mostrando, as estatísticas estão mostrando que a mulher está mais acometida pelo câncer e com maior gravidade o câncer do intestino. E como eu falei que uma doença surda, que não dá, eu tenho que prestar atenção aos sinais quando eu vou evacuar, eu tenho que olhar minhas fezes, não tenho que puxar descarga em seguida sem olhar, ela pode aparecer sangue. Tem os exames hoje de pesquisa de sangue oculto nas fezes, hemoglobina humana nas fezes hoje, que são exames que ajudam muito o diagnóstico, não são 100%, mas eles auxiliam, não são invasivos. Então, além dos exames de sangue e da história familiar, isso é muito importante. Fazer a história, saber, minha mãe teve câncer de mama, teve câncer de intestino, eu sou um candidato. Meu pai teve, eu sou um candidato. Meu avô teve, eu sou um candidato de menor intensidade, mas eu sou um candidato a essa doença. Então, como as doenças se repetem num grupo familiar, a gente deve investigar com certeza dessa forma. E o exame mais indicado, primeiro, exame de screening, ou seja, de pesquisa. Nós não somos um país que faz screening, pesquisa. Aqui na América do Sul, o único país que faz screening, pesquisa, é o Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, não é isso? Então, selecionaram as pessoas de risco familiar ou de comportamento de peso e entraram para o screening. Mas nós somos um país continental, economicamente é inviável você fazer um screening, pesquisa de uma única patologia num país do tamanho do Brasil. Ainda não temos recursos financeiros para isso, né? Porque os exames custam caro no SUS. O SUS não teria recursos para cobrir colonoscopias em massa ainda, então é difícil. Então, vivemos numa região diferenciada, em que as pessoas têm condições e temos um acesso, uma saúde pública boa, temos as pessoas aqui têm condições, basta que se preocupem em fazer prevenção, porque a prevenção ela custa muito menos e ela salva. O diagnóstico tardio, além de aumentar o gasto, ele tem um desfecho não muito agradável, né? E geralmente as doenças do intestino são curáveis a grande maioria só pela cirurgia. E quando o diagnóstico é precoce, você não vai para químio, não vai para rádio. Vai para químio e rádio se o diagnóstico for tardio, se ela já tiver saído da parede do intestino, invadindo tecidos adjacentes ou próximo ao intestino ou vísceras longe. Aí sim nós temos um diagnóstico mais restrito, deveria ser mais que preocupa. Mas fora disso, na sua grande maioria, quando o diagnóstico é precoce, a cura se dá ou na retirada da lesão endoscópica ou cirúrgica. Então, você que acompanha a gente, fica sempre ligado, fique atento aos sintomas que o seu corpo mostra, mas também aqueles que muitas vezes o teu corpo ele não vai mostrar. É importante então você sempre buscar ir ao médico, consultar um especialista e se prevenir. Dr. Rubem, eu quero que o senhor deixe as suas considerações finais, o seu recado para todo mundo que assiste a gente, para esse momento elas olharem para si sempre, para não deixar que doenças venham a tomar sua forma tardia. Eu diria uma frase assim para as pessoas: ame a imagem do espelho, né? Que eu acho importante. E ficar atento, não fique agora mesmo em momentos de pandemia, preste atenção em você, cuide dos teus hábitos, né? Tenha uma vida saudável, e isso faz com que você adoeça menos, isso é muito importante, né? E saber, se cuide no sentido de se observar e saber as mudanças que você... Porque ninguém melhor do que o indivíduo para saber o que está passando com ele. Às vezes nós somos relapsos de, tem um sintoma, não, eu vou deixar, isso vai passar. E o sintoma pode até passar, mas ele pode retornar depois com maior gravidade. Então, os sintomas são sinais. Prestar atenção aos sinais que o corpo nos mostra, isso é fundamental. E cuidar e viver bem é importante. Certo.
Doutor Rubem, caso a pessoa queira procurar o senhor, queira se consultar com o senhor, onde ela pode encontrar? Nós trabalhamos, como eu disse, lá nós temos a Clínica Gastrocentro, o Dr. Rubem, Maiara, Camila, Ricardo, no Centro Clínico do Hospital, lá em cima, né? São vários telefones lá, mas são fácil acessar Centro Clínico do Hospital e sempre que precisar estamos aí, né? Para ajudar, porque médico não cura. Médico ajuda a tirar as dores, né? Mas ele não cura. Quem cura é o grande Criador nosso lá em cima. Mas nós auxiliamos a ter uma vida de qualidade, mais longa e com qualidade. Certo, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa redação. E você, sempre que puder, assista os nossos vídeos aqui nas nossas redes sociais do Jornal Estafeta, curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas e de repente possa até prevenir uma doença, tá? Até a próxima!